Olá, boa noite. O conflito de gerações não é algo novo, muito pelo contrário. Desde que a gente sabe o que é família, existe o conflito entre gerações. Só que eu vou falar sobre conflito entre as gerações no mercado de trabalho, ou melhor, no ambiente de trabalho. E também a questão dos nativos digitais que estão chegando agora para trabalhar nas organizações a partir nos próximos anos. Bom, é importante entender quais são essas gerações. Nós temos algumas gerações já trabalhando juntas nesse mercado de trabalho. Eu vou tentar explicar quais são essas gerações para poder passar os nativos digitais. Nós temos os baby boomers, que são aqueles nascidos do pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, aqueles que nasceram mais ou menos entre 1945 até mais ou menos 1960. Esse pessoal já está se aposentando, vários deles já se aposentaram, até porque quando a gente fala no Brasil, as leis de aposentadoria permitiam isso. Hoje em dia, segundo o Great Place to Work, nas 150 melhores empresas para trabalhar no Brasil, eles compõem 12% da população ativa no mercado. Então, é uma população que já está aí saindo. A gente tem a geração X, que são mais ou menos, eu estou falando mais ou menos porque depende muito do recorte, os autores divergem sobre isso. Essa é uma literatura norte-americana que a gente tenta adaptar em outros países. A geração X são mais ou menos os filhos dos baby boomers, que hoje representam também aí boa parte do mercado de trabalho. E nós temos atualmente a geração Y, que é a maioria nas empresas. Geração Y, segundo esse mesmo estudo, representa já 62%, ou seja, são aqueles que têm até 34 anos de idade. E mais impressionante, aqueles que estão com até 25 anos já representam 25% do mercado de trabalho. É uma população bem grande que vem crescendo e o que a gente já enxerga diferenças no ambiente de trabalho por causa da geração Y, e a gente ainda vai receber os nativos digitais. Os nativos digitais são também chamados de geração Z. Essa geração Z, segundo a literatura, são aqueles nascidos a partir dos anos 2000. E para mim, pessoalmente, eu acho que são aqueles nascidos a partir de 2010, que são aqueles que realmente nascem e convivem diretamente com os dispositivos móveis, têm a tecnologia nas suas mãos, é aquele que quando pega uma revista fala que é um tablet quebrado. Então a gente tem essa noção diferente do que é a tecnologia já incorporada. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. A gente tem, num contexto aí, uma população que vive mais. Segundo o IBGE, em 2015, a população os brasileiros têm uma expectativa de vida de 75 anos, o que é bastante. Se a gente comparar com em 1900, ou seja, 11 décadas atrás, era de 33 anos. Se era de 33 anos, e isso vem aumentando com a expectativa de ainda ter um número maior, a gente tem cada vez mais pessoas de diferentes gerações no mesmo ambiente de trabalho. Então isso é bem claro. A gente tem, como eu falei, os baby boomers e a gente tem os mais jovens, que apesar de serem maioria, não mandam nas empresas. Estão ocupando agora os primeiros níveis de gestão, mas quem realmente assume a direção e quem realmente está ali, colocando o modelo de gestão nas organizações, ainda são os mais velhos, principalmente os baby boomers e a geração X. Essa população que vive mais entende que é um pouco diferente, principalmente o pessoal do pós-guerra, quando a gente vê no hemisfério norte, o que acontecia era, tudo pode ficar instável, eu vou trabalhar muito, eu vou acumular bastante para que eu tenha uma vida tranquila depois, e também ninguém sabe o que vai acontecer depois. Então era um pessoal que trabalhava muito, se dedicava demais, e tinha essa noção de que precisava trabalhar para uma empresa só, de preferência, e eles com isso fariam a vida deles. Os jovens já enxergam que vão ter que trabalhar por muito mais tempo, e nesse tempo, então, que seja agradável, que seja interessante. A gente vê ambientes de trabalho hoje em dia, principalmente dos jovens empreendedores que criam esses ambientes, que são mais livres, que são mais abertos, sem baias, sem divisões, muito horizontais, a gente não vê diferença entre os níveis de gestão, com ambientes em que a gente tem lazer, em que a gente tenta promover a criatividade, e as pessoas querem se divertir, ou seja, passar a vida curtindo a vida e trabalhando, não mais trabalhar para depois aproveitar a vida. A gente vê tudo isso de uma forma muito mais junta. A gente tem o fenômeno da tecnologia. Essa questão da tecnologia, a gente tem as redes sociais. Os jovens são aqueles que
conseguem lidar muito bem com as redes sociais, com as tecnologias. Os baby boomers foram aqueles que receberam as tecnologias nas organizações, vários deles resistiram às tecnologias, até porque podiam resistir às tecnologias. Hoje em dia a gente não consegue mais. A geração X foi aquela principal vítima da tecnologia, até porque a partir da década de 80 a gente vê um grande processo de automação. Então o pessoal que foi perdendo emprego por causa disso, da automação e da tecnologia, teve que se virar com isso e hoje em dia precisam lidar com isso, já que qualquer empresa é dependente de tecnologia e é isso que vai promover vantagem competitiva. Geração Y é aquela que nasceu junto com a tecnologia e foi se adaptando. A grande diferença com os nativos digitais é que eles já nasceram com a tecnologia nas mãos. Então, se a gente vê hoje as crianças, pequenas crianças por aí, elas lidam muito bem de uma forma muito natural. E a geração Y também trabalha bem com a tecnologia, só que ela não é nativa, como a gente tem as crianças que nasceram a partir de 2010, que é quando a tecnologia se intensificou. E eu gosto de tentar enxergar as redes sociais relacionadas com a geração Y, ou até os mais jovens, duas delas que retratam muito bem essa juventude é justamente o Snapchat e o Twitter, que são mais superficiais, em 140 caracteres se passa uma ideia, ou então em alguns poucos segundos também se tenta passar uma mensagem para o seu público. A tecnologia é o que permite alta produtividade hoje em dia nas organizações, e quanto melhor as organizações conseguirem lidar com isso, mais competitivas elas se tornarão. As redes sociais também têm permitido grandes negócios para as organizações. Junto com a tecnologia, nós temos o fenômeno da globalização, que tem acontecido também há vários anos, nas últimas décadas. Hoje em dia, o mercado de trabalho é um só. Então, nós temos, por exemplo, o LinkedIn, que é uma rede social profissional, que hoje contempla, no meio do ano, eles divulgaram esse número de mais de 400 milhões de usuários. Isso representaria o quarto maior país do mundo de profissionais que estão lá cadastrados com o seu perfil profissional, e as organizações estão ali prontas para recrutarem, para contratarem essas pessoas. Hoje em dia não existem mais barreiras, existe o Google Tradutor, então qualquer pessoa no mundo que esteja cadastrada no LinkedIn é um potencial profissional para trabalhar numa organização. E por isso também a gente vê o fenômeno dos nichos de especialidades. Por exemplo, se um país de língua inglesa quiser contratar um serviço de atendimento por telefone, com certeza vai encontrar o melhor custo-benefício na Índia. Assim como, se quiser fazer um aplicativo, o melhor custo-benefício também na Índia. Então, a gente vê muito desse fenômeno acontecendo e é um mercado que está muito aberto. Hoje em dia não existem mais fronteiras geográficas, existem vários aviões com preços muito acessíveis, não existe mais fronteira de horário, as equipes virtuais por aí trabalham a todas as horas, todos os momentos. Inclusive, por causa disso, qualquer fato que seja relevante politicamente, socialmente, economicamente, vai influenciar todo o mercado de uma vez muito rápido. E as equipes virtuais têm sido cada vez mais comuns. Os jovens são aqueles que melhor se adaptam a esse tipo de modelo. As pessoas trabalham virtualmente e quando a gente fala ainda dos nativos digitais, eles vão pensar de uma forma muito mais natural. Não existe real e virtual, é tudo a mesma coisa. A gente também tem a mudança de valores. Os valores têm se mudado muito. Quando a gente fala das gerações mais velhas, eles pensavam em acumular capital para, com isso, buscar felicidade, para, com isso, curtir a vida. E isso, a gente vê as mudanças, por exemplo, os jovens hoje em dia se casam mais tarde, os jovens têm menos filhos, buscam ter filhos mais tarde também. E o principal é que eles buscam o acúmulo de satisfações, de experiências que sejam interessantes. E é por isso que a gente vê também o pessoal mudando muito rápido de empresa, de emprego. A gente tinha um modelo antes que o ideal era trabalhar em uma ou duas empresas durante a vida, e hoje em dia as pessoas trabalham em várias empresas ou até em múltiplas empresas ao mesmo tempo, já que o importante é se desafiar e querer algo que seja importante. Quando a gente vê as pesquisas de ambiente de trabalho, os principais números dizem que os jovens buscam aprendizado e crescimento, eles querem desafios. E enquanto aquele trabalho for interessante, ele estará lá. Se ele não for mais, ele sai. Ele não vê, ele só vê interesse quando ele estiver aprendendo ou então estiver gerando algum valor interessante para aquele jovem. Em relação aos valores também, a gente vê essa questão do comprometimento. É muito comum as pessoas mais velhas falarem: os jovens não querem nada com nada, não estão comprometidos.
esse tipo de fala, né? Então tem gente que, nossa, né, como é que vai ser esse futuro com o pessoal mais jovem? Na verdade, eu vejo o contrário, né? Esses jovens são aqueles que não pensam da mesma forma, pensam de uma forma muito mais em rede, né? Quando a gente fala as pessoas mais velhas, a gente tem modelo educacional em que tudo era linear. A gente hoje vê, os jovens veem hoje tudo em rede, em ícones, em coisas que se conectam. A noção de hiperlink que a gente tem hoje na internet, então essa noção de hiperlink é muito mais forte nos jovens e que são muito mais dinâmicos, têm uma visão do todo, que é diferente de pessoal, né, mais das outras gerações que tem a questão do aprofundamento de determinado assunto. Então, não existe o que é melhor ou pior, existe o que é diferente. E com isso, eles vão ter essa noção de enxergar o todo dentro das organizações, o que falta hoje em dia também. Os jovens buscam ambientes de trabalho que sejam informais e, por isso, as empresas precisam se adaptar com isso. Precisam entender que as organizações precisam ter ambientes mais flexíveis, horários flexíveis, políticas que se adaptem melhor a essa nova característica. Quando eu pergunto para os meus alunos o que é que eles buscam para o futuro deles profissionalmente, e eles não respondem se eles querem trabalhar em um setor ou então se eles querem ter determinada função. Eles costumam responder o seguinte: eu quero um lugar em que eu vou ter minhas férias garantidas, eu quero um lugar em que eu tenha horário flexível, eu quero um lugar em que eu possa trabalhar de casa. Então as pessoas pensam mais nesse modo de trabalho, de como vai ser, do que exatamente o que é que ele vai fazer. Ele, né, o jovem é aquele que busca algo que vai trazer satisfação, como eu já falei aqui. E uma outra questão também de mudança é que, se a gente pensar 50 anos atrás, como é que uma pessoa poderia começar um novo negócio? Só se tivesse muito capital inicial. Se ela não tem esse capital, ela não começa nenhum tipo de negócio. Hoje em dia, uma pessoa que não tem nenhum dinheiro, ela pode começar um novo negócio, desde que a ideia dela seja boa o suficiente para conseguir dinheiro aí dos crowdfunding, né? São as vaquinhas virtuais em que você propõe uma ideia e com essa ideia o pessoal contribui com dinheiro e o novo negócio se inicia. Então, é muito diferente hoje. Antes a gente possibilitava esses novos negócios somente a um pequeno grupo de pessoas que tivessem dinheiro. E hoje em dia a gente possibilita isso para qualquer pessoa que tenha novas ideias. Inclusive, já fizeram pesquisas com jovens empreendedores. Quando os jovens empreendedores são perguntados que tipo de negócio você quer? Quando eles vão falar do público, do mercado, eles sempre pensam no mercado global. Ninguém pensa mais no mercado local. Pensa sempre no mercado global. E quando a gente vê esses novos negócios que estão crescendo rapidamente, são justamente esses que se replicam de uma forma muito rápida com o mercado todo. Então, os nativos digitais são esses que nascem com as tecnologias nas mãos, vão enxergar o trabalho de uma forma muito diferente. A gente ainda não sabe como, mas o importante é que as empresas se preparem para isso. Quando a gente fala de tecnologia, ela só tem se aproximado. Quando a gente for, por exemplo, pensar nos nossos avós, nossos pais, como é que eles recebiam determinadas informações sobre o mundo? Existe o cinema, né? Então, o cinema é ter uma tela, tem a pessoa aqui, o público. De repente, a gente tem a televisão é algo que está dentro da sala de casa e que ainda é coletivo, então ainda tem uma distância que se aproxima. Depois a gente tem o computador também aproxima ainda mais. Hoje em dia a gente tem os notebooks, os tablets, que se aproximaram ainda mais de cada um e se tornou individual. E hoje em dia a gente tem os óculos, a gente tem o smartwatch, que é aquilo que ainda faz com que a gente tenha a tecnologia incorporada. Então, os nativos digitais são esses que já estão com a tecnologia incorporada desde que nasceram. Essa é a grande diferença. E vão trabalhar muito mais com a questão da criatividade, vão ser muito mais cobrados em relação à criatividade. São aqueles que vão pensar sobre o dinheiro de uma forma diferente. Como eu falei, esses investimentos não são mais necessários quando a gente inicia um novo negócio. São múltiplos na questão das especialidades, das habilidades, das competências. E, como eu falei, as organizações que terão mais sucesso a partir de agora são aquelas que esses nativos digitais estão crescendo atualmente, vão chegar no mercado de trabalho nos próximos anos, e aquelas que conseguirem se adaptar melhor a esse novo público serão aquelas que conseguirão ter mais sucesso. É isso, obrigada.